Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria conversar com vocês sobre os de repentes das nossas vidas, especialmente os de repentes de Deus. O texto bíblico da palavra do Senhor, em vários momentos, usa a expressão de repente. Como exemplo, eu queria trazer um texto que está na palavra, que está lá em João 20, e a palavra do Senhor diz a partir do versículo 19: Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. O contexto disso é a morte de Jesus. E eles ainda não sabiam, mas a sua ressurreição. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. O que eu queria compartilhar com vocês sobre o de repente? A gente tem uma sensação que de repente aconteceu, claro, da noite para o dia, de uma hora para outra, mas o que está implícito nesse pensamento é que nós não fizemos nada para que isso acontecesse. De repente, do nada, acontece alguma coisa, sem que houvesse nenhuma preparação anterior, sem que houvesse nada que estimulasse ou incitasse que esse de repente acontecesse. Mas no que diz respeito à palavra de Deus e aos processos de Deus nas nossas vidas, o de repente é seguido de um processo. É seguido de um processo de tratamento de Deus nas nossas vidas, um processo de discipulado do Senhor conosco, um processo de ensino, de disciplina, de correção ou de conhecimento, de crescimento, de maturidade. O de repente de Deus, ele acontece depois de um processo de Deus nas nossas vidas. A gente tem uma sensação que aconteceu do nada e de uma hora para outra, mas a verdade é que o de repente aconteceu tendo como base, como fundamento, um tempo de processo de Deus nas nossas vidas. Por isso não podemos desprezar os processos de Deus em nós. O de repente do Senhor é seguido de oração, de adoração, de busca, de conhecimento da verdade. Quando nós nos lançamos na presença do Senhor e buscamos a face dele, quando nós deixamos que os processos de tratamento de Deus aconteçam nas nossas vidas, quando nós entendemos os ensinos do Senhor, a verdade é que o que aconteceu com os discípulos é cumprimento daquilo que Jesus vinha ensinando para eles durante todo esse tempo. Durante todo o tempo de discipulado, de caminhada com os discípulos, Jesus vem trazendo a compreensão de quem ele era e do que aconteceria com ele, da sua morte e da sua consequente ressurreição. Então, na verdade, ainda que os discípulos não esperassem que isso acontecesse, ainda que isso não estivesse na mente deles, naquele momento, aquilo já estava sendo ministrado ao coração deles há muito tempo. Os processos de Deus trazem o de repente de Deus nas nossas vidas. Busque o Senhor, busque conhecer a sua vontade, entenda os processos de Deus na sua vida, as estações, as conexões, o tratamento. Entenda aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aproveite todo o tempo do processo de tratamento, de discipulado, de cura, de transformação que Deus quer realizar na sua vida. Busque isso intensamente na leitura da palavra, na oração,
na presença do Senhor, na adoração, e de repente o Senhor fará algo extraordinário, como fez com os discípulos naquele dia, aparecendo com as portas fechadas e declarando sobre eles a paz do Senhor e derramando sobre eles o poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua semana. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, colocamos a nossa vida na Tua presença para entender os processos que o Senhor tem para nós, para que quando de repente algo acontecer, a gente entenda que faz parte de todo um processo que o Senhor começou nas nossas vidas. Nós te louvamos e te adoramos pelos Teus de repentes nas nossas vidas e pelo Teu processo que antecede o de repente. Amém. Pai, nos abençoa nessa semana em nome de Jesus. Querido, nós nos vemos semana que vem para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da Sua palavra. Que Deus abençoe a sua semana e quando acontecer algo de repente, lembre-se, Deus já estava plantando isso no seu coração há muito tempo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.